Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês. Histórias assombradas. Antes de continuar, olha só, vocês já devem ter reparado essa camiseta que estou vestindo e é uma camiseta nova. É a nova estampa aqui da loja assombrada, ó, é o gnomo, tão pedido gnomo aí, ó, a gente desenvolveu uma estampa de gnomo que brilha no escuro, muito bonitinha, e ela está ela já está à venda, não está nem pré-venda não, ela já está à venda aqui na loja assombrada, o link vai estar na descrição, entra lá e garante a sua, ó, tá bem bonitinha para quem é fã aí desses assuntos mágicos aí, ó. Camiseta do gnomo. Minha mãe falecida. A moça que nos conta esse relato tem 40 anos e é de Recife. E ela já começa informando aqui que ela tem uma mediunidade extraordinária. E diz que nasceu no candomblé, que inclusive o centro pertencia à avó dela. E desde pequena diz que sempre falou com espíritos de crianças, inclusive recebeu proteção de um desses espíritos, a Janaína. Bom, o tempo foi passando, ela foi crescendo e a mediunidade foi acompanhando a passos largos. E foi aos 11 anos de idade que ela perdeu a sua mãe. E foi aí que tudo começou a ficar muito difícil. Os meses de luto foram muito sofridos, segundo ela. Até que um dia, ela conta que estava deitada na cama que ela dividia com a tia mais nova dela, quando ela ouviu a mãe dela a chamando. Era a mãe dela. Ela disse que ficou numa alegria tão imensa, uma alegria, pois a mãe dela estava ali na frente dela de novo. Ela conta que chorou tanto, ela queria falar com a mãe dela, ela queria beijar a mãe, ela queria esbravejar todo o sofrimento que ela teve ali com a morte da mãe, ela queria abraçá-la, mas o que ela fez foi bem diferente. A única coisa que ela fez foi abrir a boca e dizer para a mãe dela que todo o sofrimento que ela estava passando era culpa da mãe dela por tê-la abandonado. Aí, a mãe dela olhou para ela com tristeza e se foi. A partir daí, os meses foram passando e ela desenvolveu uma depressão. Teve catapora, teve piolho, começou com uma magreza sem tamanho, perder peso. Ela foi definhando, até que um dia a mãe dela voltou. Apareceu de novo para ela e disse o seguinte: Filha, tudo vai dar certo, você tem que me deixar ir. Agora eu tenho que te acompanhar de outra forma, mas nunca esqueça que eu amo você e o seu irmão. E aí ela sumiu. E a moça que nos conta esse relato diz que a mãe dela sempre foi tudo para ela, a mãe dela era o chão dela, as duas eram uma só. A mãe era a vida dela, ela sabia pelo olhar o que a mãe dela queria. E se separar da mãe foi muito difícil. Bom, para resumir, ela diz aqui que naquele tempo ela não entendeu que o adeus da mãe dela, na verdade, era um até breve. Pois ela diz que a mãe dela está sempre do lado dela. Ela diz que estão sempre juntas, principalmente quando ela está doente. Ou quando ela está muito triste ou muito estressada. A mãe dela está sempre ao lado da cama dela. Bom, ela diz que o amor delas é eterno e mesmo ela não podendo abraçar mais a mãe, ainda assim ela sente a mãe por perto, ela sente o beijo na face da mãe dela e ela sente o cheiro de rosas que acompanha a mãe e vê a silhueta da mãe para lá e para cá. A mulher na ponte. A moça que nos conta esse relato diz que o pai dela era policial militar e trabalhava de madrugada. E em uma noite, ele e seus companheiros, enquanto passavam por uma ponte, avistaram uma mulher coberta de sangue pedindo por ajuda. E a mulher estava chorando, dizendo que tinha sofrido um acidente e que precisava de socorro. E imediatamente eles prestaram socorro à mulher, pegaram ela, a levaram até o hospital. Chegando lá, desceram da viatura segurando a mulher e foram a acompanhando até entrar no hospital. Só que conforme eles foram entrando no hospital, que eles passaram a porta do hospital e foram entrando, segurando a mulher, aquela mulher foi desaparecendo. Ela foi sumindo até sumir por completo ali, tipo, da mão deles.
Eles ficaram pasmos, chocados, assim, um olhando para a cara do outro, tipo, o que acabou de acontecer aqui? E tem um detalhe, as roupas deles ficaram sujas de sangue. E ela diz que o pai dela conta isso até hoje. A carona do ônibus. A moça que nos conta esse relato diz que a tia dela, certa vez, mais alguns amigos, saíram para ir para uma festa numa cidade vizinha. Só que a van que eles estavam para ir até essa festa acabou quebrando no meio da estrada à noite. Sendo assim, eles teriam que esperar por outra van que ia buscá-los, só que isso ia demorar. Foi então que passou por ali um ônibus e o motorista parou o ônibus e ofereceu carona a eles, ofereceu ajuda. Inclusive se ofereceu a levá-los de volta para a cidade deles, de onde eles tinham vindo. Afinal, não ia dar tempo mesmo deles chegarem na festa, já tinham perdido a festa, já estava tarde. Então eles resolveram aceitar a carona, subiram no ônibus e voltaram para a cidade deles. Mas uma coisa era muito estranha ali naquele ônibus, pois todo mundo que estava dentro daquele ônibus, todo mundo usava roupa branca e todos olhavam para baixo. Todo mundo ali naqueles bancos estavam de cabeça baixa e de branco. Bom, quando a galera desceu do ônibus, agradeceram o motorista e anotaram a placa do ônibus para ligar para a companhia e elogiar o motorista, agradecer pela ajuda fornecida por ele, né, pelo favor prestado. Só que ao entrarem em contato com a companhia de ônibus, veio a surpresa. Ao buscar pelo número do ônibus, placa, para saber que motorista que estava dirigindo ali, qual era o ônibus, né? Porque ela queria agradecer, elogiar e tal, a companhia informou que seria impossível, pois aquele ônibus, que ela passou a placa e tudo mais, ele sofreu um acidente anos atrás e ninguém sobreviveu. Inclusive o acidente foi próximo ao local onde a van quebrou. A ajuda do seu Zé. A moça que nos conta esse relato, na verdade, vai contar aqui duas histórias envolvendo a família dela, ou a mãe dela, e o seu Zé Pilintra. Ela diz então que a mãe dela seguia a religião de matriz africana e frequentava ali Umbanda e Candomblé. E a mãe dela acreditava muito no seu Zé Pilintra, que eles chamam de seu Zé. Um dia, então, elas iam viajar e a mãe dela pediu para que o seu Zé ficasse de olho na casa para elas, né? E para isso ela deixava ali sempre também um cigarro queimando e um copinho de pinga do lado, como oferenda para ele. Beleza. Quando voltaram de viagem, uma vizinha perguntou para a mãe dela se ela havia deixado alguém cuidando da casa enquanto estava viajando, pois a vizinha tinha visto um homem negro de roupa branca sentado na área da casa delas. E a mãe dela só respondeu que sim, tinha deixado alguém cuidando da casa, pois a mãe dela sabia que era o seu Zé. Bom, o segundo relato também envolve a mãe dela, e ela conta que a mãe dela tinha vários problemas de saúde, vivia no hospital. Um dia, a mãe dela lá internada no hospital começou a passar mal, sentir dor, só que a campainha para chamar a enfermeira não estava funcionando. Então ela já ali, sem saber o que fazer, precisando de ajuda e ninguém ali para socorrer, pediu ajuda para o seu Zé, pois ela estava com muita dor. E logo em seguida apareceu a enfermeira perguntando se ela estava bem, se ela estava precisando de alguma coisa, se ela estava chamando. Pois, segundo a enfermeira, havia passado ali na recepção um homem negro de roupas brancas dizendo que a mãe dela não estava bem e que estava precisando de ajuda ali no leito. Foi aí que a mãe dela teve certeza que foi o seu Zé que foi lá avisar a enfermeira. E aí, tá assistindo? Tá gostando dos relatos? Então não esquece de deixar o seu joinha, deixa o seu like, clica aí no dedinho pra cima. Meu anjo da guarda me salvou de um acidente de ônibus. A moça que nos conta esse relato diz que quando ela tinha 7 ou 8 anos de idade, ela morava em Guarulhos com a mãe dela. Só que ela estudava e a mãe dela trabalhava em São Paulo. Então elas saíam de casa por volta das 8 da manhã e o ônibus passava na rua da casa delas. Só que o ponto ficava mais ou menos uns 5 minutos de caminhada. Só que nesse dia, bem na hora que elas estavam trancando o portão da casa,
viram o ônibus passar. Elas até correram para tentar alcançar, mas não deu tempo, o ônibus foi embora. Ele passou muito rápido, ele nem parou. Bom, sem ter o que fazer, foram para o ponto de ônibus e esperaram o próximo ônibus passar. Pegaram então o próximo ônibus e quando chegaram lá numa altura da Dutra, passaram pelo mesmo ônibus que elas haviam perdido alguns minutos antes. E esse ônibus havia se envolvido num acidente, num engavetamento de carros. E havia vários corpos, várias pessoas caídas pelo chão, ensanguentadas. Passageiros daquele ônibus, todos feridos. Foi então que elas perceberam e entenderam o porquê delas não pegarem aquele ônibus. Aquilo havia sido um livramento, pois se elas tivessem saído um pouquinho mais cedo e conseguido estar no ponto de ônibus, para aquele ônibus parar para elas, elas estariam envolvidas ali naquele acidente, teriam se machucado. Por isso que eu falo, pessoal, quando às vezes acontece aquela atrasadinha, aquela coisinha que a gente precisa encontrar para sair de casa e a gente não encontra em lugar nenhum, sabe? Aquela atrasadinha que a gente pragueja, que a gente xinga, caramba, eu preciso sair. Fique quietinho, tudo pode ser por um bom motivo, que talvez a gente nunca saiba, mas eu sempre penso assim, atrasou? Tudo bem. Deixa assim mesmo, às vezes é preciso, às vezes é um livramento. Meu anjo da guarda me salvou de uma pedrada na cabeça. Bom, a moça que nos conta esse relato é a mesma moça do relato anterior. Ela não se recorda exatamente quando isso aconteceu, mas ela acredita que foi no mesmo período aí do livramento do acidente de ônibus. Então, como de costume, elas sempre pegavam um ônibus das 8 da manhã. Nesse dia, por volta das 8h30 da manhã, elas estavam passando por um trecho, ela e a mãe, passando por um trecho da Dutra. E nesse lugar, esse lugar estava sendo alvo de ataques de marginais. Eles jogavam pedras, davam pedradas no ônibus para fazer o ônibus parar e então eles entrarem e assaltarem todos daquele ônibus. E quando o ônibus passou por esse lugar, que é o mesmo lugar onde aconteceu o acidente do outro ônibus do relato anterior, ela costumava sentar sempre do lado da janela. E nessa hora, quando o ônibus passou por esse lugar, ela sentiu uma força muito grande empurrando ela para cima do colo da mãe dela. E depois que essa força a empurrou para o colo da mãe dela, ela só escutou o barulho e sentiu os estilhaços de vidro cobrindo ela. Os marginais haviam atirado uma pedra bem na janela dela. Quando ela levantou do colo da mãe dela, tinha vidro por tudo quanto é lado, inclusive dentro do ouvido dela, aqui dentro da orelha, mas ela não sofreu nenhum arranhão. E ela diz aqui que com certeza aquela força que a jogou para cima do colo da mãe dela foi um anjo da guarda, que estava protegendo ali de uma pedrada na cabeça. E aí, gostaram dos relatos? Se gostaram, não esqueça de deixar um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau!